Hoje em dia, nós olhando para a igreja angolana, em geral, notamos que há uma escassez de bons pastores. Hoje em dia, repito, fazendo uma análise em geral de toda a igreja angolana, há escassez de bons pastores. Por quê? Parece-me que existem pastores que estão mais preocupados em retirar alguma coisa, retirar principalmente valores monetários no povo de Deus, do que propriamente incluir ou adicionar valores morais, valores espirituais no coração do povo de Deus. Nós vemos pelas redes sociais, cadeia televisiva, um cenário que, enquanto o povo, nos assusta às vezes. Por este fato, nós, perante esse cenário, enquanto igreja evangélica de Angola, de forma geral, e paróquia Mateus Agreste, de forma específica, devemos render graças a Deus, porque os homens que Deus colocou no nosso meio não são como aqueles que eu disse há pouco tempo. Amém? Amém. Nós temos no nosso seio, no nosso meio, homens de bom coração, humildes, e que nós podemos dizer ou classificar como bons pastores. Bons pastores. E a esses pastores nós precisamos reconhecer, precisamos honrar, precisamos homenagear, obedecer sempre que possível. Por isso é que hoje trago em pouco tempo um tema para todos nós refletirmos: honre o seu pastor. Honre o seu pastor. Podemos repetir? Honre o seu pastor. Mais uma vez? Honre o seu pastor. Amados, há uma grande necessidade da igreja hoje honrar os seus pastores. Se pudermos ler no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, Paulo nos diz que os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, principalmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Eu vou repetir: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, principalmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Aqui, Paulo enfatiza a necessidade de nós honrarmos, respeitarmos todos aqueles que lideram a igreja, mas ele particulariza aqueles que ensinam ou cujo trabalho é a pregação e o ensino. E essa missão cabe aos nossos pastores. Trago aqui, amados, duas questões fundamentais em que nós devemos refletir no dia de hoje. Como devo honrar o meu pastor? E por que devo honrar o meu pastor? Como devo honrar o meu pastor? E por que devo honrar o meu pastor? Nós lemos há pouco tempo na passagem, ou num dos versículos base para a mensagem, versículo 7, nos diz o seguinte: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram da palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Como é que nós devemos honrar os nossos pastores? Primeiramente, através da oração. Ore pelo seu pastor, ore pelo seu ministério, para que Deus continue lhe capacitando nessa árdua obra, nessa tão difícil tarefa. Ore pela sua família,
pela sua casa, pelo seu casamento, a sua mulher, os seus filhos. No mesmo livro de 1 Timóteo 3, versículo 5 diz o seguinte: porque se alguém não sabe governar a sua casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Ore pelo seu pastor, ore pela santidade do seu pastor. Irmãos, nós às vezes não temos noção das lutas espirituais que nossos pastores têm para manter o povo são. Nós não temos noção, não fazemos ideia de quantos ataques espirituais os nossos líderes têm. Porque são eles que oram também pelo povo, privam-se de algumas situações por causa do povo. Então nós também podemos orar, podemos retribuir esse favor aos nossos pastores. Ore pelo coração do seu pastor. Amado, não é fácil. Não é fácil o que os nossos pastores às vezes suportam pelo povo. Não é fácil, irmãos. Às vezes você ser caluniado, ouvir alguém a falar mal da sua família, do seu ministério, dos seus filhos, e ainda assim no final do dia ter que subir aqui neste público, falar da palavra do Senhor com alegria, ou até abraçar aqueles a quem ele sabe que falou mal de si. Precisa ter um coração muito bem preparado. Então nós podemos orar também pelos corações dos nossos pastores, orar pelas finanças dos nossos pastores. Não tem sido fácil nessa vida ministerial. Graças a Deus, muitos dos nossos líderes, para além da sustentabilidade que recebem dentro da igreja, também têm outras formas de se sustentar, mas nem todos têm essa possibilidade. E nós ouvimos, vemos aquilo que os nossos pastores padecem financeiramente falando. Então nós também podemos retribuir esse favor, orando por esses aspectos todos na vida dos nossos pastores. Um segundo aspecto, em como nós podemos honrar os nossos pastores, nós devemos proteger os nossos pastores, proteger os nossos líderes. Os nossos pastores são alvos de muitas tentações, dentro e fora da igreja. Portanto, devem ser merecedores do nosso amparo e proteção, enquanto membros, enquanto filhos. A nossa igreja, a Igreja Evangélica de Angola, tem dois grandes males, de vários que existem, mas tem dois grandes males que enfermam a nossa igreja. O primeiro deles tem a ver com a maledicência. Nós somos aqueles membros que somos especialistas em falar mal da vida dos pastores, apontar o dedo aos pastores, ou então, se alguém trazer alguma coisa negativa sobre os nossos pastores, antes mesmo de nós pararmos e ouvirmos, entendermos, fazermos uma comparação se efetivamente aquela informação é correta, tem a ver com aquela pessoa mesmo ou não, ou até duvidar da informação, primeiramente nós concordamos e apontamos o dedo ao pastor. Nós murmuramos muito contra os nossos pastores, enquanto que nós deveríamos protegê-los, enquanto que nós deveríamos ampará-los. Alguém que traz alguma informação contrária sobre o teu pastor, é nosso dever, enquanto membros, parar essa pessoa. Irmão, para aí. Essa informação que estás a trazer, será que o pastor disse mesmo isso? É verdadeiro isso? Será que essa informação que o irmão está aqui a disseminar por todos, isso vai ajudar a crescer a igreja? Nós devemos proteger os nossos pastores. O segundo aspecto dessa questão de proteção tem a ver com as tentações sexuais. É muito difícil para os servos do Senhor manterem os seus lares intactos, imaculados. Nós, enquanto igreja, também devemos proteger os nossos pastores contra esses ataques. Se o pastor te comunica, você que é membro, você que é servo,
para fazer alguma visita, não deixe o pastor andar sozinho. Acompanhe o pastor. Se por algum motivo você ouviu alguma coisa que atenta ou que pode levar o pastor a cair nessa área, alerte o pastor. Proteja o teu pastor neste lado. É importante que nossos pastores se preservem nesse aspecto, porque o diabo tenta muito nos servos do Senhor nessa área. Aleluia. Um outro aspecto, devemos ter gratidão, cuidado e consideração pelos nossos líderes e pastores. Por exemplo, estamos aqui hoje a comemorar o dia do pastor. Mas não existe só o dia do pastor como uma data importante para os nossos pastores. Existem outras datas que nós devemos ter consideração e ajudar os pastores a sentirem-se bem no nosso seio. Um outro aspecto tem a ver com a obediência e submissão. Devemos obedecer e nos submeter aos nossos pastores. Respeitar a autoridade espiritual, respeitar a liderança e entender que o pastor primeiro vê sempre o geral e depois ele vê o individual. É importante nós observarmos esse aspecto. Um outro aspecto também, não devemos julgar precipitadamente as decisões tomadas ou orientações dadas pelo pastor. Irmão, nem sempre aquilo que o pastor irá dizer, nem sempre aquilo que o pastor irá decidir, irá estar de acordo com as tuas expectativas. Às vezes aquilo que o pastor vai dizer poderá ser contrário àquilo que você quer, porque o pastor não é obrigado a falar aquilo que você quer ouvir. E se ele disser sempre aquilo que tu queres ouvir, então ele estará matando a tua alma. Ele deve te alertar, deve te orientar, e para isso nós não devemos julgar precipitadamente essas orientações. Se não entendeu, procura o teu pastor, senta com o pastor, procura ouvir e entender o porquê daquela decisão. Faça do seu pastor um participante das tuas vitórias, a nível profissional e a nível financeiro. Às vezes, quando nós ouvimos falar disso, pensamos sempre de que é para dar dinheiro ao pastor. Não. Os pastores são nossos pais na fé. Eles acompanham a nossa vida. Se você, por algum motivo, tiveste alguma sorte ou foste nomeado para algum cargo de relevância a nível da tua organização, do teu emprego, ou por algum motivo subiram o teu salário, é importante partilhar essa informação com o teu pastor. É importante viver esse momento com o teu pastor, porque ele é o teu líder espiritual. Muitas das vezes somos nós aqueles que, por algum motivo, somos promovidos nos nossos serviços, mas não damos a conhecer a igreja, não damos a conhecer o pastor. Somos aqueles que, olhando e fazendo um parênteses aqui, estamos a passar por alguma situação, não só boa, mas também má. Os pastores são os últimos a saber. A nossa atitude não deve ser essa. O pastor, enquanto líder da igreja, enquanto nosso líder, nosso pai, deve ser participante ativo da nossa vida. Ouça e pratique as palavras do seu pastor. Ouvir e praticar as palavras do seu pastor. Enquanto ovelhas, devemos ouvir aquilo que o pastor tem a dizer. Não só ouvir, mas também colocar em prática tudo aquilo que os pastores nos orientaram, tudo aquilo que os pastores disseram. Por que devemos honrar os nossos pastores? Por que nós devemos honrar? No livro de Hebreus 13:17 diz o seguinte: obedecei a nossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta deles, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Irmãos, que proveito teríamos nós, em termos líderes, no exercício das suas funções, não fazerem ou não desempenharem essas funções com gozo, com alegria, e antes fazerem com rancor, com dores,
com gemidos. Isso não seria útil para nós enquanto membros. Nem sequer representaria uma bênção para nós enquanto membros. Nós devemos honrar os nossos pastores, porque nós estamos debaixo da autoridade espiritual deles. Os nossos pastores são aqueles que velam pelas nossas almas, porque um dia eles darão conta de todos aqueles que eles cuidam, de todo o seu rebanho. Então, qual é o proveito que nós teríamos em não honrar esses pastores? Fazer com que eles fizessem essa obra de forma pesada, com rancor. Não seria útil para nenhum de nós. Não teríamos proveito nenhum agindo dessa forma. Antes, pelo contrário, se nós percebermos que de fato dali existem promessas, existem coisas a nível espiritual e não só, que nós podemos retirar em cumprir esta ordenança, em honrar os nossos pastores, então nós teríamos conta que de fato é mais benéfico nós honrarmos os nossos pastores, fazendo com que eles desempenhem a sua função de forma alegre e não ao contrário. E não ao contrário. Portanto, hoje é dia do pastor. Quero aqui endereçar meu apreço aos nossos líderes, por quanto têm cuidado das nossas vidas, têm cuidado das nossas famílias, têm deixado muitas coisas suas de parte para olhar por esse povo. Pastores, sintam-se agradecidos, sintam-se abraçados por esse povo que muito nos ama. Estamos contigo e que Deus nos abençoe. O Senhor abençoe a sua palavra. Amém?